Eu sou a Marina Cabral, sou natural de Benguela e estou aqui para vos dizer que eu estou a participar nos awards organizados pela Carraro na categoria de literatura. Eu sou jornalista, sou psicóloga, sou especialista em autismo e sou também escritora, com 2 livros já no mercado. O que é que levou a essa transição? Psicologia e jornalismo, se nós formos a entender bem, estas duas áreas têm tudo a ver uma com a outra, porque no jornalismo nós temos que lidar com as pessoas, nós temos que falar, e a psicologia é exatamente isso, nós temos que não tão falar, mas mais ouvir. Nós temos que ser bons ouvintes e temos que ter uma capacidade de percepção, de entender o que as pessoas nos explicam, para então podermos abordar esses problemas. Então eu não tive uma grande dificuldade quando abracei esta profissão como psicóloga, comecei a estudar há 5 anos atrás e desde então não parei. Entrei logo no mercado de trabalho, porque é assim que funciona aqui na Inglaterra. Nós começamos os estudos, mas somos logo ingressados no mercado de trabalho para ganharmos experiência, que eu acredito que é o método mais adequado. E então não tive dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa que lidei bem nesta temática de conviver com as pessoas, de falar com as pessoas, e na verdade a psicologia é isso, e é isso que as pessoas precisam hoje em dia. Elas precisam de ser ouvidas, porque o mundo está muito corrido, as pessoas estão muito ocupadas com os seus afazeres, com fazerem dinheiro, inúmeras situações, e esquecem-se do calor humano, esquecem-se que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e nós precisamos desse contacto. Faço tudo com muito amor, com muito carinho e quero também dizer-vos que brevemente lançarei o meu 3º livro. Sim, o 3º livro está a caminho e agora, novidade de antemão, este meu 3º livro será lançado pela mesma publisher responsável por distribuir o livro de nada mais, nada menos do que Barack Obama. Sim, eu, Marina Cabral, terei o meu livro na mesma publisher que lançou e distribuiu o livro de Barack Obama. O livro é uma junção da minha área no autismo com a psicologia. É a história de um rapaz autista que cresceu numa clínica, foi internado numa clínica devido à sua situação, e que as pessoas não entendiam a maneira diferente, porque o autismo é composto de diferenças, da pessoa agir de forma diferente. E o diferente não é que seja errado, é simplesmente diferente e as pessoas têm e devem aceitar estas diferenças. Então, na verdade, este livro aborda o facto das pessoas não só sendo autistas, é um livro, eu explico isto no livro, que é um livro para todas as pessoas que de alguma forma se sintam diferentes e que não se sintam aceites pela sociedade. Então, abordo vários temas que ele vai vivendo ao longo da sua vida, e nisto eu vou passando muitas dicas de como as pessoas às vezes sentem-se diferentes e a sociedade em si julga, a sociedade em si não aceita, e como é que as pessoas devem agir neste tipo de situações. Então, ele aborda o facto de estar sozinho na clínica e sentir uma depressão profunda por não ter tido durante muito tempo o apoio da família, e como é que ele conseguiu ultrapassar tudo isso. Fala sobre a sua primeira experiência sexual aos 18 anos de idade, que é um tema também um pouco tabu, porque as pessoas pensam que o indivíduo, por ser autista, não tem uma vida sexual, não deve ter uma vida sexual ativa, mas isto é errado, porque o indivíduo é autista, mas é um ser humano como outro qualquer e tem as suas necessidades como outra pessoa qualquer. Então, é muito por aí. E é um tema que eu quero falar mais amplamente com relação ao autismo, porque eu trabalho nesta área, eu faço pesquisas, eu faço parte de um grupo de pesquisadores, que inclusive participei há 7 anos atrás, num grupo que fez uma pesquisa de uma vacina para o autismo, para diminuir a ansiedade que os autistas às vezes sentem. E o que é que acontece?
o nosso continente, África, não tem estatísticas. Nós não sabemos qual o número de autistas que existe, por exemplo, em Angola. Não temos esses dados. Pouco se fala sobre esta condição. Pouco apoio as pessoas que têm esta condição têm, bem como os familiares, bem como os próprios professores, que às vezes têm que lidar com indivíduos autistas, que se comportam de forma diferente e eles não estão preparados para lidar com estas situações. Então, tudo isto são temas que nós temos que abordar, nós temos que começar a falar abertamente e começar a educar as pessoas no sentido de que o autismo é simplesmente uma forma diferente de ver a vida. E nós temos que entrar nesse mundo. É um livro baseado, ou ficcionado, baseado na realidade? É uma ficção, mas é uma ficção que é uma junção de várias situações que eu fui vendo acontecer no decorrer da minha vida profissional. Profissional de quantos anos? Eu estive em Angola durante 6 anos, eu regressei em 2013, e desde então, assim que regressei a Londres, comecei logo a trabalhar nesta área, porque um dos maiores centros de autismo fica a 5 minutos da minha casa, e foi assim que tudo começou, de ver os grupos a passarem para cima e para baixo, e despertou a curiosidade, e um dia fui lá e ofereci-me como voluntária. Trabalhei como voluntária durante uma semana e desde então comecei a estudar sobre essa área, um curso atrás do outro, e já no mercado de trabalho também, que é conforme eu disse anteriormente, o que eu adoro aqui na Inglaterra é que nós começamos a estudar uma área e somos logo enquadrados no mercado de trabalho para ganharmos experiência, porque é assim que as coisas devem ser, eu acredito, e desde então não paro. E grande parte dos meus clientes são autistas, eu faço o acompanhamento e implemento várias terapias, e essas terapias não são só para o indivíduo autista, são para toda a família, porque na verdade todos têm que aprender a lidar com esta condição. A comunidade imigrante tem noção deste programa? Tem havido relatos, ou pelo menos a sinalização de situações destas, de autismo nas comunidades? Temos bastantes, inclusive eu trabalhei há 2 anos atrás num centro, uma situação bastante tocante para mim, porque o centro era composto por indivíduos que lá estavam, que foram recolhidos praticamente de vários países africanos, porque estes indivíduos foram abandonados à sua sorte pelas suas famílias. Geralmente, em muitos países africanos, o autismo, por falta de conhecimento, as pessoas associam o autismo a bruxarias e coisas do género. Então estas crianças ou são maltratadas fisicamente ou então são abandonadas à sua própria sorte. Então, em conjunto com a Unicef, estas crianças foram levadas para esse centro e é um acompanhamento muito mais profundo, porque nós estamos a falar de crianças que, para além destas diferenças que elas têm, não é? A que elas apresentam, elas também carregam inúmeros traumas físicos e psicológicos. Então é um trabalho muito mais profundo. Quando falamos desta situação, pelo menos na Inglaterra, em termos numéricos, o que é que estamos a falar? Nós estamos a falar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 100 crianças no mundo nasce com autismo. Mas eu acredito que estes dados não estão corretos, porque nós não temos dados, por exemplo, do continente africano. Nós não temos dados da Índia, que é um dos países com o maior número de população do mundo. Então estes dados não estão de maneira alguma corretos. E nós acreditamos que seja um número muito maior, claro. O que é que os pais têm que ver? Quais são os sinais que os pais têm que estar atentos para poder perceber que há uma situação de autismo? Normalmente, o autismo, ele nota-se a partir dos 2 aos 3 anos de idade. Nota-se algumas diferenças na criança, ou a criança ela fica muito
muito no seu cantinho, não fala com ninguém. Normalmente a criança autista, ela balança muito o corpo, ela não faz contacto visual, ela pode ser uma criança que, se gostar de um objeto, ela vai ficar fascinada por aquele objeto e só quer tocar naquele objeto. Existe um número de situações que podem indicar que a criança é portadora de autismo. Então, os pais devem ficar atentos a estes sinais, a estas diferenças, não é? E não tratar a criança de forma diferente. Os pais ou os encarregados de educação têm que entrar no mundo daquela criança, para que então ela possa desenvolver outras características, não é? Porque normalmente a criança portadora de autismo é muito sensível, tem uma sensibilidade muito forte. Então, para lidar com elas é preciso muito carinho, é preciso ter-se uma abordagem muito cautelosa e nada de forçar a criança a fazer aquilo que ela não quer. Pode ser até que já estava a começar a querer falar algumas palavras, mas depois vai ficar retraída, se ela sentir que está a ser obrigada a fazer alguma coisa que ela não quer. Na verdade, é uma forma de lidar com todas as crianças, não é? Só que a criança portadora de autismo tem umas certas particularidades que nós temos que prestar uma certa atenção.